esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa que ele nos está dizendo, pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, perceber os detalhes, perceber as diferenças, ter o discernimento e saber separar o bem do mal, ter a capacidade de enxergar as diferenças, nos ajuda a acertar no caminho. É necessário que aprendamos da vida e com a vida a fazer as diferenças. A liturgia de hoje nos mostra duas posições, dois comportamentos diferentes, mas que determinaram o final da história. A capacidade do ser humano de escolher, de se tornar responsável pela resposta que dá àquilo que a vida lhe traz. Muitas vezes ser responsável, nós entendemos só com a superficialidade de quem realiza as coisas dentro do horário, de acordo com aquilo que lhe foi confiado. Mas responder também qualifica a maneira como eu vou enfrentando a vida e vou me responsabilizando. A liturgia de hoje nos mostra, na primeira leitura, um grupo resistente. O grupo dos judeus de Corinto, resistentes ao anúncio de Paulo. Paulo que anunciava Jesus como Messias. E esse primeiro grupo da primeira leitura é resistente. Um segundo grupo, lá do Evangelho, o grupo dos discípulos, eles têm dúvidas. Eles não compreendem tudo. Nós precisamos separar aqui bem didaticamente para entender. O Evangelho está acontecendo, Jesus está com os discípulos, anunciando tudo que ainda vai acontecer, a morte, a ressurreição, logo depois 50 dias Pentecostes. Então esses discípulos estão vivendo ali com Jesus, e Jesus vai preparando, dizendo do que vai acontecer. Mas aqueles discípulos, acolhendo o que Jesus vai anunciando, não entendem tudo. E aqui está a diferença. Eles têm dúvidas, eles não compreendem tudo, mas eles não param no meio do caminho. Eles estão com Jesus. Jesus está lhes explicando todas as coisas, e para quem acompanhou a missa, a liturgia do dia de ontem, no texto de ontem, Jesus diz para os discípulos: olha, tenho ainda muitas coisas para dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Jesus estava dizendo: eu tenho muita coisa para falar, mas vocês não vão compreender agora. E aí Jesus diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade. Aquele grupo dos discípulos não entendia tudo, mas eles não eram resistentes, eles não compreendiam todas as coisas,
mas estavam abertos para serem conduzidos, levados, direcionados pelo Espírito Santo. Muitas vezes na nossa vida, na maioria das vezes, nós não compreendemos todas as coisas. Nós não compreendemos o que está acontecendo conosco no tempo presente. Nós temos dúvidas e a dúvida só paralisa se eu não caminho em direção de sanar essa dúvida. Tanto que para mim e para você, que somos cristãos, católicos, praticantes, nos é permitido ter dúvidas a respeito da doutrina? Sim. Não tem problema que você tenha dúvidas, que você não tenha esclarecido todas as coisas e compreendido, mas parar nas dúvidas já é resistir, já é empacar na vida. Você tem dúvidas? Procure o conteúdo da doutrina da igreja, o catecismo da Igreja Católica. A dúvida que você tiver, a ausência de compreensão que você tiver, com certeza, nesse tempo de igreja, alguém já pensou, alguém já foi iluminado pela sabedoria do alto para dizer isso. Então não é problema termos dúvidas, o problema é parar na dúvida. Eu desafio você a olhar para as suas dúvidas e procurar no catecismo da Igreja Católica, na tradição da Igreja Católica, se alguém já não disse algo a respeito dessa dúvida. Então não é problema ter dúvida. O problema é parar nessa dúvida, é não buscar sanar essa dúvida. E o que os discípulos estão vivendo é isso. Nós não entendemos, mas nós estamos abertos para sermos conduzidos. Quem para na dúvida, quem empaca na dúvida, passa para um outro grupo, o grupo dos resistentes. Veja que quando Jesus anunciou, versículos antes, que nós não iríamos compreender tudo, mas que com a vinda do Espírito Santo, Ele nos conduziria à verdade. Jesus não disse que o Espírito Santo ia nos arrastar à força. Jesus não disse que o Espírito Santo ia nos puxar, ia pôr em nós uma coleira e nos arrastar. Jesus disse, o Espírito Santo vai conduzir. Ele não vai te levar à força. Ele vai te conduzir. Mas é necessário, é importante que com a sua liberdade, você escolha deixar ser conduzido. Um outro grupo na primeira leitura, e aqui a gente precisa entender que essa primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, historicamente, a paixão, morte e ressurreição já aconteceu. Os 50 dias já se passaram, Pentecostes já aconteceu, e agora Paulo está lá na cidade de Corinto, anunciando que Jesus é o Messias. Paulo está pregando na sinagoga, falando para os judeus. E a liturgia de hoje vai nos mostrar os prejuízos que a resistência, que o não acolhimento pode causar na vida de uma pessoa e de um povo. Porque Paulo está lá, todos os sábados, no meio dos judeus, pregando, e depois com a ajuda desse casal que foi chegando, ele pôde se dedicar inteiramente a isso. Então todo sábado ele estava lá, anunciando Jesus, a ressurreição. Paulo estava lá pregando. Mas diz a primeira leitura, que por causa da resistência e das blasfêmias daquele povo, Paulo sacode a poeira da roupa e diz, a partir de agora, eu vou pregar aos pagãos. E qual era a resistência daquele povo? Aceitar que Jesus era Messias. E quando aquele povo resiste, quando aquele povo não se deixa conduzir, eles abrem as portas da evangelização para os pagãos, mas eles ficam parados. Desculpa usar essa palavra. Eles ficam empacados. Inclusive até hoje estão esperando o Messias. Que para os nossos irmãos judeus, eu não estou falando inimigos, irmãos, Jesus é um profeta, mas não é o Messias. Eles esperam ainda hoje, eles resistem ainda hoje, os nossos irmãos judeus resistem.
E quantas vezes na minha e na sua vida, por resistirmos a realidades que nós não compreendíamos e não nos deixamos conduzir pelos acontecimentos da vida, levados pelo Espírito Santo, nós perdemos oportunidade, criamos grandes problemas. O que a primeira leitura está nos mostrando hoje é a divisão. Até aqui, o judaísmo e o cristianismo caminharam juntos, mas por causa da resistência daquele povo, houve uma separação. Agora o cristianismo vai procurar um caminho e o judaísmo permanece ali, parado. Quantos de nós estamos empacados na vida pela resistência? Se eu não entender, eu não dou o passo. Se não me explicarem, eu não dou o passo. Se a minha conta não bater, se eu somar 2 mais 2 e não der 4, eu não vou. E na nossa vida, que não é regida pela matemática, nem sempre 2 mais 2 vai dar 4. Nem sempre os meus projetos se realizarão. Nem sempre aquilo que eu comecei eu vou conseguir terminar, porque no meio do caminho alguma coisa aconteceu, e como eu não entendo, eu resisto, e muitas vezes me coloco em guerra, e contra a vontade de Deus que me visita, fora dos meus planos, fora das minhas contas. Em qual grupo eu estou? Você está? O grupo daqueles que não entendem tudo, mas que se deixam conduzir, ou no grupo daqueles que, resistindo, acabam abrindo mão das visitas de Deus. Quem resiste acaba empacando na vida, acaba vivendo essa sensação de estar sendo arrastado, a vida está me arrastando, as coisas estão me arrastando, e é muito mais sofrido. Quando eu assumo que nem tudo eu posso compreender, mas que com o auxílio do Espírito Santo, com essa luz da ressurreição, os discípulos puderam compreender muitas coisas que foram anunciadas. Eu já permiti que a luz da ressurreição me ajudasse a compreender realidades da minha vida, da minha vocação, do casamento, do meu trabalho, dos meus relacionamentos? Ou eu ainda estou fechado, resistente? E a pessoa resistente, ela impede o processo. Ela sofre o processo, ela não se deixa conduzir. Ela dificulta a vida para ela e para as pessoas com quem ela convive. O Espírito Santo veio para nos conduzir. Não veio para nos tirar a liberdade. A pessoa resistente, ela luta para não perder essa liberdade de decidir, de escolher do meu jeito, como eu quero e quando eu quero. A pessoa que deposita essa liberdade, que confia essa liberdade no Espírito Santo, ao Espírito Santo, se deixa conduzir, ainda quando não entendeu tudo. Irmãos, muitas vezes a nossa vida está difícil, porque nós estamos arrastando a vida. E nós estamos perdendo a oportunidade de sermos conduzidos. Eu não sei se você consegue perceber a diferença entre essa palavra arrastar, que vai machucando a gente pela vida, diferente da palavra conduzir. É mais ou menos como se uma criança, segurando na mão do pai, se deixasse conduzir por todos os caminhos. Se a gente falar para uma criança, feche os seus olhos, segura aqui na mão do seu pai, ela se deixa conduzir porque ela confia e ela acha divertido, ela está segurando na mão do pai, ela se deixa conduzir. Agora pega qualquer um de nós aqui adultos, manda fechar os olhos e fala, deixa eu te conduzir. Essa pessoa vai tremendo, essa pessoa vai empacando, ela vai andando devagarzinho porque ela tem medo, ela não se deixa conduzir, ela vai se deixando arrastar. Vamos pedir nessa manhã que à luz dessa palavra, que na força do Espírito Santo, nós possamos ser homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo. Até mesmo nos momentos onde nós não entendemos,
Nos momentos mais sofridos, no momento onde eu perco um parente, onde eu estou desempregado, doente, onde os meus filhos estão passando por dificuldades, onde eu fiz tudo certinho e deu errado. Senhor, nos conduza com Teu Espírito Santo. Nós renunciamos nessa manhã a toda resistência da nossa inteligência curta, Senhor. Nós que trazemos essa inteligência e essa capacidade que é infinitamente, Senhor, menor do que a sua capacidade. Nós que somos homens inteligentes, capazes de entender, mas nem tudo compreender. Com a ação do Teu Espírito Santo, abre o nosso entendimento, dilata a dimensão do nosso entendimento e nos conduza. Nós renunciamos nessa manhã a tudo aquilo que tem sido arrastado na nossa vida, a todas as brigas, a todas as resistências, e te pedimos, com Teu Espírito Santo, conduz-nos, leva-nos. Por isso nós escolhemos nessa manhã, segurando nas Tuas mãos, deixar que o Senhor conduza a nossa vida. Diga isso comigo agora. Eu escolho, Senhor, livremente, me deixar conduzir pelo Teu Espírito Santo. Ainda que eu não entenda tudo, eu me deixo conduzir. Eu renuncio a toda resistência ao Teu senhorio e me abro à condução do Teu Espírito Santo. Homens conduzidos pelo Espírito Santo alcançam distâncias maiores. Irmãos, a resistência das nossas pernas e da nossa vontade só vai impedir que a gente chegue aonde já deveríamos ter chegado. Mas a docilidade e a inteligência de se dobrar diante da vontade de Deus vai nos conduzir mais longe, para bem mais perto de onde nós já deveríamos estar. Façamos a nossa escolha pessoal, inteligente, usando a nossa liberdade, mas deixemos que o Espírito Santo nos conduza para bem mais longe.